Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Anderson Loureiro e neste vídeo nós vamos ver Paul Morphy, o grande Paul Morphy, considerado por muitos, incluindo o grande Bob Fischer, o maior de todos os tempos. O grande Paul Morphy vai jogar aqui. Por que eu coloquei a bandeira do Brasil atrás do Paul Morphy aí na miniatura do vídeo? Bom, porque o oponente do Paul Morphy aqui é ninguém menos do que Arthur Napoleão dos Santos, ou de Santos, conforme vocês queiram aí. Tá ok? Bom, eu estava lendo um livro interessantíssimo, A Epopeia do Campeonato Brasileiro, um livro que trata aí de toda a história do xadrez no Brasil, e um dos grandes personagens do xadrez brasileiro é Arthur Napoleão dos Santos. Quem foi este camarada? Bom, ele foi um português, nasceu em Porto, tá ok? Um português e considerado um menino prodígio. Na verdade, era um menino prodígio, porque desde os seus 7 anos ele já viajava o mundo fazendo seus recitais. Ele era compositor, era pianista e, bom, muito famoso aqui no Brasil no meio da música. É impressionante aqui o know-how deste camarada. Bom, Arthur Napoleão dos Santos foi um grande entusiasta do xadrez e, inclusive, no livro A Epopeia do Campeonato Brasileiro, mostra que o primeiro torneio no Brasil foi feito na casa do Arthur Napoleão. O segundo livro a ser escrito aqui no Brasil, o segundo livro de xadrez a ser escrito no Brasil, também foi escrito por Arthur Napoleão. O livro se chamava A Caiçana, era um livro que era um compêndio de 500 posições, 500 estudos de xadrez. Inclusive tinha estudo até, pasmem, até do Machado de Assis. Então é uma bela história, nosso xadrez realmente tem uma história bem bacana e você pode ver nesse livro A Epopeia do Campeonato Brasileiro. Bom, o Arthur Napoleão, ele enfrentou o Paul Morphy lá em Nova York. Ele foi fazer um dos seus recitais e teve a oportunidade de, aos 14 anos de idade, enfrentar o grande Paul Morphy. E vocês devem estar notando aí no tabuleiro que está faltando uma torre. Sumiu uma torre aqui da casa A1. Bom, naquele tempo, os maiores jogadores, eles costumavam dar um quebra-galho aí para os seus oponentes, visto que eles eram muito superiores aos seus oponentes, então às vezes eles davam uma peça ou davam um ou dois peões de vantagem para poder equilibrar um pouco as coisas. E nós vamos ver então aqui Paul Morphy contra Arthur Napoleão de Santos, nessa partida onde o Paul Morphy está com uma torre a menos. Bora para a partida então. Vamos com o Paul Morphy aqui jogando E4, vem o lance E5, agora F4, vem para um gambito do rei, interessante, gambito do rei. O Paul Morphy vai jogar aqui, claro, buscando abrir linhas para suas peças, como ele sempre gostava de fazer. Se não tiver um sacrifício de peão para acelerar o desenvolvimento, para ter aí as suas peças o mais rápido possível desenvolvidas para atacarem, não é o Paul Morphy, né? Então ele já vem aqui com F4, aqui o Arthur Napoleão manda um bispo C5, o bicho, o rapazinho aqui, o Arthurzinho, vou chamar ele de Arthurzinho aqui, ele tinha 14 anos, vou chamar ele de Arthurzinho aqui. Ele jogou bispo C5 nessa posição, já tem uma ciladinha aqui que o Paul Morphy não ia cair, né? Mas para vocês saberem aqui o que poderia acontecer se o Paul Morphy toma esse peão aqui em E5, então vem aqui dama H4 cheque. E para não levar o mate, tem que jogar G3 e acaba perdendo a torre. Dama por E4, dama E2, dama por H1, cai mais uma torre e pode dizer tchau para a partida, né? Bom, depois de dama H4 cheque, onde que está o mate? Se jogar rei E2, tem dama por E4, é cheque mate. Então, aqui o Paul Morphy, depois de bispo C5, vai desenvolver o seu cavalo para F3. Já marcou a casa H4, agora a dama não vai ficar de brincadeirinhas ali, dando cheque no rei em H4. A partida continua aqui com o cavalo C6 do Arthur Napoleão.
E aqui o Paul Morphy vai mandar logo um B4, né? Eu já estava falando que o Paul Morphy, se não sacrificar peças pelo desenvolvimento, não é o Paul Morphy. Então está aqui, B4, ameaçando o bispo ali em C5. E aqui o Arthur Napoleão resolve jogar bispo B6. Bispo B6 ao lance para manter o bispo nessa diagonal. O Arthurzinho está querendo ficar de olho nessa casa F2, na casa G1, para não deixar o Morphy rocar. Então ele joga ali bispo para B6. Se ele tivesse tomado esse peão, bispo por B4, por exemplo, poderia seguir aqui um lance C3 e esse bispo C5, um F por E5, já ameaçando no próximo lance jogar aqui o peão para D4. Tá ok? Então vamos para a partida aqui depois do bispo B6 do Arthurzinho. Vem aqui então o lance B5. Tá passando um avião bem aqui em cima da minha casa agora. Mas vamos lá, vamos continuar. Vem aqui o lance B5, aqui cavalo D4. O cavalo estava atacado, então jogou aqui o cavalo para D4. Agora o Paul Morphy toma o cavalo, não quer saber de deixar esse cavalo centralizado. Elimina esse cavalo central, vem aqui bispo por D4 para manter o bispo ainda vigiando aquelas casas que eu citei. Agora C3, o bispo volta para B6 e o Paul Morphy desenvolve o seu bispo aqui para C4. Agora vem dama E7, o que o Arthurzinho precisa fazer é defender a posição, simplificar e ir para um final ganhador. Afinal de contas ele está com uma peça de vantagem. Mas vamos lá, vamos com o Paul Morphy jogando aqui D4, Arthurzinho joga D6. E agora vem o lance roque do Paul Morphy. Vem agora bispo E6, trocas aqui em E6, bispo por E6, dama por E6, agora vem F5, ok, muito bem. Depois de F5 a dama está atacada e a dama voltou ali para D7. Uma outra possibilidade aqui depois de F5 seria ou dama C4 para bater no peão aqui de B5 também, e também pressionar aqui D4, ou mesmo tomar direto a linha A2, dama por A2, e acredito que o Paul Morphy deveria ter a ideia de continuar aqui com dama D3 para defender o cavalo e continuar o seu desenvolvimento. Bom, aqui o Arthurzinho jogou dama D7. Dama D7, já fica de olho no peão de B5. A gente vai notar nessa partida que o Arthur vai jogar alguns lances um pouco passivo e não pode ser passivo com o Paul Morphy, ainda mais com uma torre de vantagem, né? Se você ficar ali só se defendendo, o Paul Morphy vai crescendo e as coisas podem se complicar. Bom, aqui vem dama D7, atacou o peão, vem aqui dama D3, defendeu. Agora C6, vem agora rei H1, tirando o rei da diagonal do bispo para poder esses peões poderem se mover. Agora vem cavalo F6 desenvolvendo, bispo G5 ataca o cavalo e o Arthurzinho joga aqui bispo D8. Ele não quer deixar aqui o Paul Morphy tomar o seu cavalo para ele ter que tomar de peão e ficar meio esburacado. Talvez ele tivesse a ideia de rocar menor. Então, por exemplo, né, vamos lá, bispo G5, se ele roca menor agora, bispo por F6, G por F6, e um dama E3 aqui para tentar entrar em H6, bater aqui em F6, e depois tentar uma manobra de ataque aqui com torre. Talvez era isso que o Arthurzinho está querendo evitar aqui na posição. Por isso ele jogou o lance, depois de bispo G5, o lance bispo D8. Tá ok? A partida vai continuar aqui com cavalo D2. Agora o Paul Morphy vai levar esse cavalo lá para C4, vem H6, ataca o bispo. Claro, o Paul Morphy vai recuar o bispo aqui para H4. O Arthurzinho joga aqui cavalo H7, tentando troca de peças. Aqui ele está correto, buscando mais troca de peças para ir para um final ganhador. Paul Morphy vai reservar esse bispo, jogando o bispo para G3. Vem agora bispo F6, defendendo o peão ali em E5. Vem B por C6, B por C6 e agora cavalo C4. Mais uma pressão aqui no peão de E5. Aqui seria interessante o Arthur jogar torre D8. Torre D8 seria o lance aqui na posição, o lance que a máquina indica, para poder vigiar a casa D6. Vocês já vão entender por que precisa se vigiar essa casa D6. Depois de cavalo C4, ele jogou dama C7. A ideia dele é sustentar aqui
o peão de E5 e depois trazer a torre para poder confrontar aqui a dama em D3. A partida seguiu aqui com H3. Deu um alívio aqui para o seu rei, o Paul Morphy. Eu fico imaginando o Paul Morphy com um pequeno Arthurzinho na frente dele. Ele que era o maior do mundo na época. devia ter sido muito divertido para a galera que estava ali presente assistir essa partida. Bom, a partida aqui continuou com o cavalo F8. E tá aqui 6 pontos de vantagem para as pretas. Vamos ver como o Arthurzinho vai levar esses 6 pontos de vantagem adiante. Vem aqui D por E5, agora bispo por E5 e você vai ver que a barrinha já ficou na metade, já zerou aqui. Por quê? Porque tem uma sequência aqui de empate que nós já vamos dar uma olhada. A partida seguiu aqui com bispo por E5, veio D por E5. E aqui o Paul Morphy poderia jogar o lance, eu disse poderia porque ele não jogou este lance, tá ok? Então ele poderia jogar cavalo D6 cheque. E depois de rei E7, já que outros lances não são muito legais, né? Por exemplo, se a gente jogar o rei para D8 ou para D7, temos aqui um cavalo B5 ganhando a dama. Cheque de dama, dá o ataque ali na dama e a dama não tem nem como cobrir o cheque porque o cavalo também ataca esta casa. Então perderia a dama. Então, depois de cavalo D7, vem rei A7 e aqui F6 cheque. E aqui o preto teria algumas opções. Por exemplo, GF6 e aí teria o empate, cavalo F5. Pasmem, ficaria o cavalo aqui G7, F5, eternamente dando cheque, empate por cheque perpétuo. E teria que tomar com um peão, já que depois de F6 cheque, se o Arthur jogasse rei A6, então dama C4 está conduzindo ao mate. Perigosa posição, por exemplo, rei D7, dama por F7 cheque, rei por D6. Vem aqui, torre D1 cheque. Deixa eu só mostrar para vocês um outro lance aqui. Depois de dama por F7 cheque, se ele joga rei D8, é mate ali com dama E8, tá ok? Então vamos lá, depois de dama por F7, rei por D6, torre D1 cheque, vai afastar o rei da dama, jogou rei C5, dama por C7, e se por exemplo faz um lance bobo como G por F6, torre D5 cheque, aproveitando a pregadura do peão ali em C6, rei C4 e dama por C6 é mate. Bom, o que o Paul Morphy jogou aqui na posição depois de D por E5? Ele jogou o lance F6. A ideia é que ele já está ameaçando ganhar a dama, já que depois de cavalo D6 o rei não pode vir para E7. Ele teria que se jogar aqui para a casa D8 ou D7, certo? Então F6 é uma ameaça muito boa. Porém, com uma defesa satisfatória como cavalo E6, o Arthurzinho ainda teria uma certa vantagem. Ainda poderia lutar pela vantagem aqui na posição. Mas o impressionante aqui, que vocês devem estar achando mó barato, é o poder do Paul Morphy de com uma torre a menos estar com menos 1.4 aqui na posição. Como o desenvolvimento, essa partida mostra como o desenvolvimento faz toda a diferença. Um dos lemas do grande Paul Morphy. Bom, cavalo E6 não foi o lance que o Paul Morphy jogou. Nessa posição ele jogou torre D8, atacou a dama. Aqui veio G, quer dizer, F por G7, ameaçando tomar a torre ali e promover a dama. Então aqui vem torre G8. Aqui ele já recupera uma peça, o Paul Morphy tomando em F8. Promove a dama, vem aqui torre por F8. De novo o Arthurzinho podia ter tomado de rei, mas tomou de torre. Então aqui vem dama E3. Agora o Paul Morphy já meio que equilibrou as coisas, ficou de igual para igual e ficar de igual para igual com o Paul Morphy já era, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui o Arthurzinho tentou defender o peão de H6. Olha a passividade aqui do Arthur Napoleão jogando torre H8. Isso vai dar a chance do Paul Morphy preparar as suas peças para um assalto contra o rei ali no centro. Ele joga aqui o lance dama C5. Não era o melhor lance pela máquina, mas é um lance que realmente é agressivo, porque a dama está posicionada aqui, cortando essa diagonal, já preparando uma entrada de cavalo aqui depois de torre F6. Então dama C5, vem aqui o lance torre F8,
Desesperador. Arthurzinho deve ter pensado, e o Paul Morphy vai jogar o cavalo dele em D6, vai me dar cheque e de quebra vai entrar com a torre lá em F7 com apoio de cavalo. Então eu vou jogar a torre F8 para defender F7. Então deve ter sido isso que ele pensou. Depois de torre F8 veio torre F6. Agora vem dama E7, tentando trocar as damas. E agora, meu amigo, um abraço, porque vai vir uma combinação fatal aqui do Paul Morphy. Toma aqui em C6, dama por C6, cheque. Vem aqui dama D7, agora cavalo D6, cheque. Vem aqui rei para E7, agora cavalo F5, cheque. O rei vai ter que voltar lá para E8. E agora dama C5 com a ameaça mortal de jogar o cavalo em G7, dando checkmate. A dama corta aqui a casa E7 do rei. As outras peças pretas estão bloqueando a fuga do rei. Cavalo G7 é a ameaça nessa posição. Aqui o Arthurzinho ainda tenta jogar com dama D1 cheque. Vem rei H2 e ele joga aqui o lance torre D7 para tentar dar um alívio para o rei. Tentar fugir aqui por D8. Porém, depois que ele joga torre D7, ele mesmo verifica que o Paul Morphy vai fatalizá-lo aqui com um mate em 2 e abandona a partida por causa disso. O que o Arthurzinho viu depois de torre D7? Bom, ele viu que o Paul Morphy iria tomar aqui em E5, cheque, se cobrir de torre é mate com dama por E7, e se rei D8 é mate aqui com dama B8. Uma partidaça entre esses dois monstros do xadrez mundial. Arthur Napoleão, muito querido pelos brasileiros, um dos fundadores do xadrez no Brasil. E aqui o Paul Morphy, o mais querido de todos os tempos, por todos os enxadristas do mundo, né? Impressionante a partida, como o Paul Morphy foi aos poucos aproveitando a passividade do Arthur Napoleão e conseguiu uma posição vitoriosa depois de alguns erros aqui do nosso Arthurzinho. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like de mestre, compartilhe com seus amigos, deixe os seus comentários se vocês gostaram desse vídeo e nós nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, bons treinos e até lá!